E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo, espero que todos estejam bem, fazendo ótimos negócios. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para aquele que quer investir numa startup, tá? É claro que normalmente eu tenho falado aqui para aqueles que têm startup, para aqueles que querem constituir sua startup, mas quando eu falo para alguém que vai investir, que está se tornando cada vez mais comum no Brasil, eu também estou falando para aquele que tem a própria startup, porque o que eu vou falar aqui é óbvio que é fruto da minha experiência, do meu conhecimento, da minha expertise, mas é mais ou menos senso comum de todos aqueles que avaliam startups. Então eu não estou tirando isso do nada, né? Então, se você tem uma startup e essas dicas que eu estou dando para quem vai investir em startup não batem com a realidade da sua empresa hoje, eu acho que você deve fazer adaptações e tentar trilhar por esse caminho, beleza? Então, olha só, a primeira dica, na verdade eu vou dar 5 dicas, tá? Para quem quer investir em startup. A primeira dica é muito simples. Pessoal, este é um campo minado que não é para amadores. Então, assim, você está investindo numa área de altíssimo risco. Isso é muito importante ficar claro. Não é que eu estou jogando água no chope de ninguém, mas é porque isso precisa ficar claro, tanto para quem vai investir, quanto para quem vai receber esse investimento. Essa pessoa tem que deixar isso bem claro. Então, você que está investindo numa startup, primeiro, reserve um percentual do seu patrimônio que você possa perder. O risco é alto, você tem que fazer isso. E ou perder, ou pelo menos ficar sem utilizá-lo por no mínimo 5 anos, tá? Eu acho que aí você estaria dando um passo condizente com aqueles que estão entrando nesse mercado, beleza? Bom, o segundo é o ramo dessa startup ou dessa empresa. É claro que pode ser que você não seja do ramo, que você esteja investindo em algo que você gostou da ideia, mas que não é um ramo que você tem familiaridade. Mas o ideal nem sempre é possível, mas o ideal é que você faça investimento num ramo que você conheça minimamente, conheça o mercado. Por que isso? Porque startup precisa vender, como qualquer empresa. A empresa quebra porque não vende, né? Então, assim, se você conhece um pouco o mercado de atuação dessa startup que você está pensando em investir, você consegue calcular esse cliente potencial, esse universo, esse público-alvo. E aí você consegue talvez até ter um pouco mais de tranquilidade em saber se você está realmente investindo numa empresa que tem um universo ilimitado ou enorme de escalabilidade, tá? Então isso é muito importante que você considere. Essa foi a segunda. A terceira dica é a seguinte: avalie o quadro societário dessa empresa. Por que eu falo isso, pessoal? Porque em qualquer lugar do mundo a empresa é a cara dos seus sócios. Não tem para onde correr, principalmente empresas começando. Depois que fica uma empresa gigante, com a gestão profissional e tudo, pode ser que isso não seja tão verdade. Mas quando você está tratando de uma startup, uma empresa em início de inovação, tecnologia, seja ela em que área for, você precisa saber quem são os sócios, o que cada um faz. É muito importante saber a história desses sócios. E eu digo isso, pessoal, pelo seguinte, porque quando você olha os sócios e você não sabe o que cada um faz, se tem uma função definida, se cada um que diz fazer a função A, B ou C não tem expertise ou não passa confiança para você, não entre. É muito simples, é simples assim. Eu não estou falando de você ajudar ou deixar de ajudar um parente ou um amigão seu que está com a startup, você quer mostrar que confia no potencial dele, e aí você vai entrar não como investidor anjo, mas com os 3 Fs, né? Family, Friends and Fools. Então, tudo bem, eu não estou querendo estragar o investimento que você vai fazer para o seu amigo. Eu só estou falando assim, cuidado para saber se você, não tendo nenhum relacionamento familiar ou de amizade, se você está querendo fazer negócio, você está entrando em algo de risco, portanto você tem que avaliar o quadro societário, beleza? A quarta dica é a seguinte: quando você escolhe uma startup, o ideal é que essa startup tenha saído já há algum tempo do plano das ideias. Ela já tenha testado produtos mínimos,
né? A viabilidade de alguns produtos já talvez tenha pivotado, já sofreu iterações, modificações testadas e aprovadas pelo mercado. Isso é muito importante e preferencialmente já com algum faturamento. Por que isso, pessoal? Porque quando você começa a enxergar, os valuations começam a sair de um campo muito fictício e começam a entrar num campo mais compreensível por especialistas como eu, por exemplo, né? Que tenham expertise contábil, tem expertise jurídica e tem expertise de tecnologia e de vivência no mercado. Então isso é muito importante. Não entre numa empresa bem no iniciozinho. Não é muito arriscado, não é aconselhável. Então a gente diz até que você deve escolher scale-ups. Aí você pode me perguntar, Haroldo, mas não é mais caro entrar no scale-up? É mais caro, mas é mais caro, você entra com um percentual menor, mas é um percentual que você tem uma chance de garantir que ele permaneça lá e valorize muito maior do que ele virar pó, tá bom? E essa era a quarta dica. A quinta dica é a seguinte, nunca, jamais invista em startups sem que você tenha instrumento jurídico escrito. Esse instrumento tem inúmeras formas, você vai consultar um profissional, um advogado como eu, por exemplo, ou tem tantos profissionais competentes, você não pode fazer isso sozinho, a não ser que você esteja respaldado por um fundo, por um clube em que esses profissionais que vão avaliar os instrumentos jurídicos de constituição, vão avaliar as peças contábeis dessa scale-up, eles vão fazer isso e você vai aproveitar isso que está sendo feito. Agora, você sozinho, consulte um profissional que possa reunir essas expertises, essa informação, para que você possa fazer o instrumento mais seguro possível no universo de diversos instrumentos. Eu diria que um contrato de participação inicial, que é um nome abrasileirado que nós estamos dando, na verdade é o ideal. Não entre na sociedade num primeiro momento. Você tem que pedir para participar aportando através de um contrato de participação, com possibilidade de converter isso em participação societária no futuro. Com isso você se blinda de possíveis problemas trabalhistas, problemas tributários e tantos outros problemas muito comuns na realidade de compra e venda de startups no Brasil. Tá bom, pessoal? Era isso. Cuidado só. Não quero tirar o incentivo de vocês de jeito nenhum, muito pelo contrário, é um campo que está crescendo enormemente, todo mundo, afinal de contas, quer acertar um investimento num unicórnio, que é uma empresa que é avaliada em 1 bilhão de reais, né, aproximadamente. Então, assim, só faça bem feito, tá? Procure profissionais que possam auxiliá-los, porque este campo não é para amador. Isso tem que ficar muito claro, tá bom? Bons negócios, tudo de bom e até a próxima!